Eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, pela gloriosa e profunda verdade do teu evangelho revelado em Cristo Jesus, Deus. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pela tua palavra, Deus, que chega aos nossos corações, Deus, como um rio de água viva, Deus, para nos inspirar, Deus, para nos dar, Senhor Jesus, a substância, Pai, o alimento, Deus, a sabedoria que precisamos, Deus, para caminhar contigo, Deus, na tua igreja, Pai, como povo teu, Senhor Deus, debaixo da tua revelação, Pai, debaixo dos teus propósitos, Deus, segundo o teu santo caráter, tua santa missão, Papai. Nós te louvamos, Senhor Jesus, por essa oportunidade que temos, Senhor Deus, de meditar na tua palavra. Pedimos que o Senhor, com teu Espírito Santo, ministre os nossos corações, Deus. Fale conosco, Deus. Que o Senhor, Deus, fale com a sua igreja, Pai, segundo o teu amor, a tua bondade, a tua generosidade e graça, Deus, para honra e glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria hoje compartilhar com os irmãos um pouco sobre esse texto, de uma maneira um pouco diferente. Não tenho a pretensão aqui de trazer alguma aula, algum sermão, alguma coisa, uma exposição exaustiva do que esse texto tem a dizer, mas eu queria convidar os irmãos a entender um pouco do que eu penso ser uma história curiosa que tem por trás desse texto. Porque o que aconteceu, o que a Bíblia nos relata em Atos 18, 19, 20, a respeito do ministério de Paulo, é que ele teve a oportunidade de ficar em Éfeso por cerca de 3 anos. A Bíblia diz que depois que ele começa a ensinar na escola de Tirano, em Éfeso, ele permanece ali 2 anos ensinando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E quando ele faz isso, o que nasce daquela igreja ali se espalha por toda a Ásia Menor. E aí nós temos essas 3 cidades irmãs, né? Que é Colossos, Hierápolis e Laodiceia, que são igrejas que têm, por característica, terem sido um resultado desse trabalho de Paulo enquanto esteve ali em Éfeso, mas sem a presença física de Paulo. Então, Paulo não foi o plantador da igreja de Colossos, né? Então ele está se referindo aos colossenses e fala: olha, eu tenho uma vontade muito grande de em algum momento poder vê-los e conhecê-los, né? Assim é fácil, mas ele está escrevendo para uma comunidade de cristãos que, na verdade, ele não conhece pessoalmente. E quem é o responsável pela plantação dessa igreja dos Colossenses
é um colaborador de Paulo chamado Epáfras, né? E aí os irmãos me perdoem, mas a gente tem estudado essas histórias com as crianças e aí a gente se permite uma dose extra de imaginação, de criatividade para comunicar o que a gente pensa, né, a respeito do estudo do texto das cartas paulinas. E o que a gente extrai do texto é que Epáfras foi uma dessas pessoas que foi discipulada por Paulo, aprendeu com Paulo a mensagem do evangelho ali, na Ásia Menor, em Éfeso, e ele resolve voltar para a cidade dele e espalhar essa mensagem. E ele é responsável pela plantação dessa igreja dos Colossenses. E num dado momento, as coisas parecem estar indo muito bem, até que ele começa a ter um desafio muito grande. É um tema de muito debate acadêmico. Qual que seria a heresia de Colossenses? Existem vários estudos até contemporâneos tentando decifrar um pouco do que era essa dificuldade que o Epáfras estaria vivenciando na comunidade dos Colossenses. Algumas pistas que a gente tem, algumas mais verossímeis, né, mais prováveis, outras um pouco mais conspiratórias, mas algumas evidências apontam contundentemente para um certo sincretismo religioso, que era uma marca muito grande de todo o Mare Nostrum, né, por assim dizer, de todo aquele mundo romano do primeiro século, em que os romanos eram conhecidos por sacrificar os deuses da terra que eles iam conquistar. Então, assim, vamos supor que eles fossem atacar o Lago Norte, eles faziam um culto mais ou menos genérico aos deuses do Lago Norte, como que dizendo, olha, nossa pretensão é meramente política, viu? A gente vai dominar aqui, vai impor tributos, mas a gente vai adorar vocês também, para não sofrer nenhuma retaliação das divindades locais. E o panteão deles ia só se expandindo com inúmeras divindades e deidades e uma confusão que ali no Oriente Próximo, ali no Vale do Jordão, se misturava ainda com as religiões de origem cananeia e cultos à natureza e cultos a elementais da natureza. E no meio de toda essa confusão, a heresia dos colossenses teria a ver, então, com uma certa dose de misticismo panteísta e com uma certa dose de ascetismo religioso. A gente vê em Colossenses 2, né? Não proves, não toques, não manuseis, envolvido, inclusive, com alguma forma misturada e degenerada de judaísmo, que era uma religião permitida, por assim dizer. Os romanos não submetiam os judeus ao culto imperador, né, aos panteões. Havia um respeito, havia uma legalidade em ser monoteísta, o judeu monoteísta. E eles apreciavam o modo de vida dos judeus, porque era um modo de vida dentro daquela loucura do que era Roma. Eram pessoas com integridade nos negócios, no comércio, na dieta, né? Então, os judeus tinham contavam com essa certa dose de simpatia dos cidadãos romanos. Inclusive, são muitos prosélitos que a gente vê na Bíblia, né? Quando a Bíblia fala bem assim, por exemplo, Cornélio era temente a Deus. Né? Esse temente a Deus é uma fórmula linguística de dizer que era uma pessoa que se submetia, né, ao aprendizado nas sinagogas, ao modo de vida judeu, e, por exemplo, com as esmolas, né, que é o que o texto de Atos destaca. Mas eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque Epáfras devia estar assombrado com o fato de que o trabalho da igreja plantada estava, de alguma maneira, em risco por causa de uma heresia, assim, que a gente não consegue definir exatamente como é que é, mas que envolvia culto a anjos,
envolvia visões estáticas, né? Assim, como eu posso dizer, uma religião de êxtase que tinha visões espirituais, envolvia culto a elementais da terra, né? Que em algumas traduções é rudimentos do mundo. E toda essa bagunça causava um problema teológico evidente, causava um problema eclesiástico também, porque dentro da igreja você tinha uma divisão entre pessoas que diziam que havia algo a mais a ser aprendido, além daquilo que Epáfras falou. Então, Epáfras, como um homem pragmático, que devia ser, não tem problema, vou recorrer ao presbitério, né? Igual o nosso pastor foi lá enviado pelo presbitério. Vamos no Supremo Concílio, no Sínodo, para resolver esse problema. E aí ele pega um barco, sai lá da Ásia Menor e vai bater em Roma para falar com a autoridade eclesiástica da época, que era Paulo, estava preso em Roma, né? Por volta do ano 60 depois de Cristo. E eu fico imaginando Epáfras chegando lá meio esbaforido, falando: Paulo, eu preciso da sua ajuda, está tudo errado lá na igreja. Tem um tal de André que está ensinando as coisas tudo errado, está levando os irmãos a cultuar anjo, está levando os irmãos a se submeterem à circuncisão. Gente que foi grego a vida inteira está sendo obrigado a parar de comer carne de porco. O que está acontecendo? Eu preciso da sua ajuda. E aí eu não sei se os irmãos, na Bíblia dos irmãos é como a minha, que esse texto que nós lemos, ele está em outra tabulação. Vocês repararam nisso? Que entre Colossenses 1:15 e 20, o texto está deslocado. Não sei se está assim na Bíblia de vocês também. Mas isso se dá porque aqui esse texto que está registrado é um poema. É chamado por muitos de poema da supremacia de Cristo, ou poema do Messias, né? Mas se especula que isso talvez fosse um hino muito antigo cantado pela igreja no primeiro século. E aí eu fico imaginando, em certa medida, uma frustração de Epáfras, né? Porque ele tem um problema sério, a igreja está em risco, e é como se Paulo tivesse respondido assim: não, vamos resolver esse problema, vamos, eu vou escrever uma carta. Pô, uma carta? É sério? Eu pensei que você ia designar uma comissão, ia mandar uma equipe, né? Ia fazer um planejamento estratégico de intervenção na igreja. Né? Pensei que você ia desenvolver uma inteligência artificial aí para ajudar a gente, uma tecnologia, né? Ia reservar um orçamento para a gente. Resolve escrever uma carta. Mas tá bom, vamos lá, vamos ouvir a carta. Aí Paulo chama Timóteo: Timóteo, começa a escrever aí a carta. Aí se os irmãos lerem o começo do capítulo 1, é só Paulo falando bem da igreja. Aí, e Epáfras lá batendo o pé: meu Deus do céu, esse homem não vai resolver meu problema. Aí quando ele termina a saudação, a primeira oração, falando da fé, do amor, da esperança que está no coração daquela igreja, Epáfras já está lá assim: eu não sei se a gente está falando da mesma igreja ou não. Aí ele vira e fala: agora vamos ao mérito. Aí pronto, agora o trem vai ficar sério. Aí ele me pega e começa a cantar um poema. Como se virasse assim: a alegria está no coração. Porque as verdades mais profundas, na verdade, elas têm um quê de prosaicas. Paulo já está no momento da vida dele que o poder de síntese dele é tão incrível que, diante de um problema tão complicado que com os nossos melhores achados arqueológicos, a gente não consegue definir qual que é a heresia de Colossenses, tanta mistura que devia ter naquele lugar, ele vê a solução de uma maneira muito clara, de uma maneira muito simples, e ele canta um hino. E o texto desse hino carrega em si todas as ferramentas que Epáfras e a igreja dos Colossenses precisa para superar qualquer adversidade,
qualquer resistência, qualquer problema de natureza eclesiástica, de natureza teológica, vivenciado naquele lugar. E é engraçado que a solução do problema esteja num poema. Eu acho que é inusitado, pelo menos, porque a gente confia em várias ferramentas, né? Mas talvez a literatura não seja a melhor, a, a nossa ferramenta preferida para resolver problemas mais sérios, né? Tem um sobrinho meu, o Nicolas. Ele é filho do meu primo, né? Ele adora ferramenta. Então, meu primo estava montando o berço das irmãzinhas mais novas. Ele tem 2 anos, acho 2 ou 3 anos. Aí ele bate o prego do fundo, né? Aí lá para as tantas a minha tia falou, eu tô com tanta dor de cabeça. Ele foi lá e pegou o martelo para, não, vamos consertar. Eu tenho um problema, vamos consertar. Geralmente o martelo é uma ferramenta que a gente julga útil. Mas tem momentos da vida da gente, na igreja dos Colossenses foi assim também, que o nosso problema não está no âmbito da falta de conhecimento ou da falta de técnica, de capacidade tecnológica, mas o nosso problema é um problema de sensibilidade. E o que sara um problema de erro, de falta, de prejuízo na sensibilidade, é um bom poema. E Paulo está dizendo bem assim, olha, vocês ainda não tatearam a grandiosidade do que é Jesus. Vocês ainda não desenharam contornos da extensão, da profundidade, do tamanho da revelação de Jesus. E por isso vocês estão caminhando nessa gnose, né? Nesse erro. Vocês estão procurando um segredo a mais, né? Eles lá nos Colossenses sofriam de FOMO, né? Fear of missing out, né? Eles tinham medo, isso que é um problema contemporâneo. É um medo de estar de fora. E aí eles queriam saber qual que é esse segredo para ser mais santo. Qual que é esse segredo para ser... E era só comprar um curso sobre o culto aos anjos, né? Uma realidade muito próxima da nossa. Falsos mestres que sempre têm um segredo para vender para a gente, para resolver os nossos problemas mais sérios e os nossos problemas mais simples, né? E isso hoje em dia está completamente popularizado, né? E o que Paulo está dizendo é bem assim, olha, eu tenho um segredo, tenho um mistério. Eu vou contar para vocês qual que é esse segredo. Eu vou dar para vocês a plenitude da mensagem. Mas ela é Cristo. Não tem nada a ser adicionado. O que vocês realmente precisam é contemplar o tamanho dessa revelação. E aí o poeta ele tem essa vocação de trabalhar nos limites da linguagem, né? Os sentidos, nas fronteiras do que as palavras têm a dizer. E o nosso texto não é diferente. Diz assim que Jesus, né, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Primeira metade desse poema, então, nos lembra que Jesus Cristo estava lá no começo de tudo. Não é um acaso que essa pessoa que surgiu aqui na Palestina nos nossos tempos, Paulo falando, né, nos tempos de Paulo, por assim dizer, tenha essa vocação de acalmar a tempestade. Tenha essa capacidade de alimentar 5.000 pessoas, tenha
essa aptidão de curar um cego de nascença, levantar um coxo. Porque tudo que existe, nele subsiste. Né? Ou seja, a existência, a substância das coisas que existem, decorre de uma existência maior e antecedente. Essa pessoa é Jesus. E como que recuperando a ironia do relato da criação em Gênesis 1, em que havia povos que cultuavam o sol. Aí o hebreu fala bem assim, não, o verdadeiro Deus falou, haja sol, e o sol apareceu, como quem diz. Foi só mais um dia de trabalho. O que vocês chamam de Deus, de divindade, de coisa absurdamente grande e portentosa, é só mais uma frase do verdadeiro Deus. É só mais um dia. E ele achou bom. Ele achou bom. E ele fez o sol, a lua, as estrelas, todas as existências naturais que eram cultuadas pelos povos mesopotâmios, pelos povos do Vale do Rio Jordão, daquela região ali do Oriente Próximo, são só mais uma manifestação de um dia criativo do Deus que fez todas as coisas. E Paulo está dizendo que esse Deus que chama à existência as coisas, pela sua simples palavra, pelo simples exercício da sua imaginação criativa, ele tem como imagem, como representação perfeita a pessoa de Jesus Cristo, esse rabino que há pouco tempo atrás estava aqui caminhando pela Palestina e está dizendo, vocês não precisam ter medo da Artemis, a grande de Éfeso, né? Dizem que quando teve a turba lá, quiseram levar Paulo para ser julgado, os cidadãos de Éfeso passaram 2 horas gritando, grande é Artemis de Éfeso, né? Grande é o seu templo, né? E assim, olha, esses deuses, eles são só isso que vocês chamam de deuses, além de não serem deuses, eles representam coisas rudimentares desse mundo que Deus criou por meio de Jesus, para Jesus e que subsistem em Jesus. Hebreus fala que todas as coisas ele sustenta com a palavra do seu poder. Então, assim, a grandiosidade do dia que nasce a cada dia, a regularidade com que a natureza se apresenta diante de nós, é só um fruto da palavra de Deus sustentando a existência e a criação de todas as coisas. E ele fala, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E isso encerra a primeira parte do poema, que fala de a supremacia de Jesus sobre a criação. E ele vai dar início à segunda parte desse corinho, o segundo verso. Eu e a Estela, a gente toca aqui, a gente nunca sabe se vai para o primeiro verso, para o segundo verso, repete, se não repete. Vocês perdoem a gente, mas aqui o hino estava melhor estruturado. Então ele terminou o primeiro verso, vai para o segundo e vai falar que Jesus, ele é a primazia da segunda criação, da nova criação. Ele é o primogênito da nova criação. E ele diz assim, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, ao falar dessa inauguração da nova criação, da redenção de todas as coisas em Cristo Jesus, da reconciliação de todas as coisas em Cristo Jesus, Paulo usa uma das imagens que é tão profunda, que é Cristo como sendo o cabeça
da igreja, que é o seu corpo. Então veja que Paulo se valendo desse hino, né? A gente não sabe a origem exata desse poema, mas ele diz que todas as coisas criadas são só uma vírgula da existência de Cristo, são só uma breve manifestação passageira da grandiosidade da eternidade de Cristo. E ele diz que Cristo, para ele, por meio dele foram feitas todas as coisas, nele todas as coisas subsistem, e esse Cristo, ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então ele está dizendo, vocês contemplam as coisas ao seu redor, como tudo isso é pequeno diante de Cristo, mas quão profunda é a unidade que Cristo celebra com o seu povo, ao ponto de ser uma unidade orgânica, né? Por assim dizer. A gente talvez não consiga em palavras fazer uma metáfora melhor do que a cabeça e o corpo, né? São partes de um único ser. E a gente fica imaginando como é isso, né? Jesus ser o cabeça da igreja significa dizer que nos é ofertado, por meio da reconciliação obtida por Cristo com seu sangue na cruz do Calvário, a oportunidade de sermos um só com Ele. E essa metáfora do corpo, ela vai se desdobrando nas cartas paulinas com vários ensinamentos sobre como nós dependemos uns dos outros, né? Como uma parte do corpo enfermada enferma todo o corpo, como a saúde do corpo é preservada em sua unidade, em sua diversidade de funções, mas sobretudo que a cabeça que é Cristo nos comanda, nos alimenta, nos sustenta e nos move, nos anima, nos dá dinamismo, movimento, né? E Paulo está dizendo, se vocês entenderem esse poema, vocês estão completamente livres dos tropeços, dos segredos dos falsos mestres. Porque Jesus é suficiente. Jesus é supremo. Jesus é o caminho excelente. E não falta nada à igreja que se aproxima de Cristo com essa dimensão da grandiosidade do que ele tem feito ao longo dos séculos. E o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E esse tema da plenitude vai se repetir no Colossenses 1, 25, vai se repetir em Colossenses 2, 9 a 10, e Paulo vai dizer bem assim, olha, eu sou responsável, eu sou ministro do Senhor, eu tenho um compromisso com vocês, que é entregar para vocês uma mensagem plena, uma plenitude da mensagem, ou seja, uma mensagem completa. E essa mensagem, ela está perfeita, ela está acabada na consciência de que o grande mistério de Deus oculto ao longo dos séculos, se os irmãos lerem comigo o 2:9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça, e todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Paulo está dizendo, está completo o que vocês receberam. No capítulo 2, versículo 2, diz assim, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos o amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente. O vocabulário de Paulo estava meio limitado, né? A gente leu pouca coisa, já leu pleno 6, 7 vezes. O mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo está dizendo bem assim, gente, tem um segredo? Tem.
Tem um tesouro escondido? Tem. Tem um mapa para achar esse tesouro? Tem. Tem um código para entender o mapa para achar o tesouro? Tem. É Cristo, do início ao fim. E no meio, e na forma, e em todo tempo. Todo o ensinamento de legalismo, de misticismo que está contaminando a igreja e está causando divisão entre os irmãos, é um antagonismo à verdadeira missão da igreja, que é contemplar a preciosidade desse tesouro, que é Cristo Jesus, que é caminhar instruída no caminho dessa preciosidade, que é Jesus, e distribuir essa riqueza a toda a comunidade, que é Jesus. Então é Jesus, Jesus e Jesus. Aí Epáfras deve começar a entender aí, rapaz. Talvez se eu tivesse entendido realmente o tamanho e o significado da obra de Jesus, eu não tivesse que atravessar o mundo conhecido quase todo para vir aqui ouvir de Paulo que Jesus é um mistério revelado, que estava oculto e que agora é a sabedoria de Deus para a saúde da igreja. Já caminhando para encerrar, então, Paulo dá uma orientação à igreja muito clara do que eles precisam fazer. Capítulo 1, versículo 23, diz assim, 22, pode ser do 22. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual Paulo eu me tornei ministro. Paulo fala, o que vocês precisam fazer? Precisam de uma novidade? Precisam comprar um curso caro? Precisam de uma tecnologia diferente? Não, precisam continuar. No capítulo 2, versículo 6 também diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Continuem alicerçados, continuem edificando, continuem. O desafio não é a próxima novidade, não é estar dentro da próxima novidade. O desafio é perseverar nesse longo caminho de obediência e de submissão ao cabeça que é Cristo Jesus. Então, mas o resto da vida vai ser mais do mesmo? Em Cristo a gente experimenta novidade todos os dias. Mas não porque a gente precise de algo novo, mas porque é do dinamismo de Deus, essa criatividade que ele criou em algum momento, ele não vai parar agora, né? Seu Adonias sempre surpreende a gente com a criatividade das circunstâncias em que ele comunica o Evangelho. E Deus tem esse desafio da gente estar sensível ao que Jesus está fazendo em nosso meio nos lugares mais inusitados, como a professora Giovana testemunhou hoje para nós. E como Paulo encerra essa carta com alguns conselhos práticos, eu queria fazer também só 2 conselhos. O primeiro deles é que a gente precisa trocar as nossas roupas. Está todo mundo bem vestido, viu, gente? Não é nada do problema de modista, não, mas é que essa metáfora, acho que talvez Paulo, se fosse hoje em dia, ele diria trocar as nossas lentes. Mas na época dele, as pessoas, eu acho que não tinham óculos. E aí ele fala bem assim, no 3,
capítulo 3, a partir do 9, pode ser: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Retiraram essa vestimenta do velho homem e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E no versículo 14, ele vai terminar o conselho de moda dele. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, a soberba litúrgica, espiritual, desse segredo que estava sendo disseminado e causando divisão na igreja, resultava num problema eclesiástico em que as pessoas se julgavam umas às outras. E ele vai dizer no 2, não deixe que ninguém vos escravize, não deixe que ninguém vos julgue, não deixe que ninguém... E no lugar disso, quando a supremacia de Cristo toma o seu lugar, a manifestação têxtil disso é que as pessoas se expõem umas às outras em amor e com amor, e se enxergam umas às outras em amor e com amor. André, então, é tudo uma questão de compreender a grandiosidade de Jesus, de amar os nossos irmãos, e não existe nenhuma... todas essas formas de espiritualidade, de disciplina e são irrelevantes. Aí Paulo nos dá um conselho espiritual também. No 4:2. E assim eu já encerro extraindo aí, se esse poema, vamos dizer, é um canivete suíço para resolver todos os problemas, e Paulo vai mostrando para Epáfras as várias ferramentas que ele tem, eu queria encerrar com essa, que talvez seja uma das mais úteis que nós temos que praticar como igreja. Ele diz assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Dediquem-se à oração, para mim, é a celebração final de toda a obra que Jesus fez. Passa por termos paz com Cristo, e essa paz é celebrada quando a gente entra no nosso quarto, fecha a nossa porta e fala: Pai nosso que estás no céu. Esse acesso, essa liberdade, essa intimidade que foi comprada por Cristo na cruz do Calvário, ela é uma preciosidade que é posta na mão da igreja. E a igreja que se discerne como corpo de Cristo, se relaciona com Cristo por meio dessa confissão. O Senhor é o nosso Pai, nós dobramos os nossos joelhos na presença dEle. E que em diálogo franco, honesto, né, se desvelar do coração na presença do nosso Pai, nós somos espiritualmente alimentados, educados e fortalecidos. Então, primeiro conselho, dediquem-se à oração. Segundo, estejam alertas. E daí a gente falar em sensibilidade. A gente pode viver a vida na igreja sem discernir, sem experimentar, sem tomar a parte sensível do que está acontecendo, sem enxergar o que está acontecendo e o que Deus está fazendo. Nós somos especialistas em estar distraídos, né? A distração movimenta milhões de dólares no nosso mundo contemporâneo. E pessoas muito inteligentes dedicam a vida a fazer com que nós passemos o nosso tempo absolutamente distraídos. E o Salmo 123 fala: como o servo está atento às mãos do seu Senhor. Né? Nossos olhos estão postos nas mãos de Deus até que Ele tenha misericórdia de nós. Então, o temor do Senhor é essa atenção espiritual. Presta atenção, Paulo está falando mesmo. Ora,
Presta atenção no que está acontecendo. Jesus, do começo ao fim, está transformando o mundo por intermédio de vocês. No militarismo fala bem assim, né? Deixa de ser mocorongo, né? Acerta o passo, mocorongo, né? Presta atenção. Nós somos convidados a fazer parte de tudo isso. A gente não pode viver alheio ao que Deus está fazendo ao longo dos séculos. Nós, como Igreja do Senhor, temos um papel, uma missão, uma vocação, um chamado para desempenharmos aqui no Lago Norte, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos filhos. E se a gente ficar de papo para o ar, né, as oportunidades vão passar. E acredite, a Igreja do Senhor vai triunfar do mesmo jeito. Mas a gente vai ter perdido a oportunidade de participar disso. Por fim, dediquem-se à oração, estejam atentos e sejam agradecidos. A amargura toma conta de um coração que não é agradecido, né? Os problemas menores ganham proporções gigantescas quando a gente se esqueceu de agradecer todos os milagres, os livramentos, os feitos poderosos do nosso Deus ao nosso redor. E o conselho espiritual, então, que Paulo dá para esse pessoal que estava um pouco confuso aí em como cultuar a Deus, como viver uma vida espiritual na presença de Deus como igreja, envolve esses 3 pontos. Dediquem-se à oração, estejam atentos e sejam gratos, né? Aí Paulo podia cantar outra música. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. A verdade é que Deus tem feito muito por nós. Por isso nós estamos alegres. Por isso só nos cabe bendizer, adorar e glorificar o nome desse Senhor tão grande, tão divino, tão transcendente, que criou todas as coisas e ao mesmo tempo tão pessoal, tão íntimo, tão próximo, que ouve as nossas orações, que se importa conosco, que se revela a cada um de nós e que nos convida a fazer parte do próprio corpo dele. Como Igreja do Senhor, a gente possa celebrar essa vocação todos os dias. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos, Pai, como Igreja do Senhor, confessar que o Senhor é a imagem do Deus invisível. O Senhor é o primogênito de toda a criação, Pai. E todas as coisas, Pai, foram feitas por seu intermédio, Pai. E todas as coisas subsistem em Ti, Deus. Nós hoje, Senhor Deus, tateamos de uma maneira tão débil, Pai, tão fraca, Deus, a grandiosidade disso que o Senhor tem feito ao longo dos séculos, Pai. Mas admirados, Deus, estarrecidos, Deus, com a grandeza, Senhor Deus, do Teu nome, nós nos quedamos de joelhos e adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade, clamando que o brilho, o fulgor do Teu caráter, da Tua glória, Deus, encha os nossos corações como a Tua Shekinah encheu o templo, Pai. E santifique, Senhor Jesus, a vida de cada um de nós, Deus, para que como pedras vivas, Senhor Jesus, nós possamos edificar, Senhor Deus, um templo que seja agradável a Ti, Senhor Deus, onde habite a Tua imagem, o Teu descanso, Deus, onde o Senhor faça tabernáculo, Pai, no nosso meio, Deus, e na vida de cada um de nós, Deus. Que o Senhor nos dê, Pai, a consciência, Pai, de sermos portadores, Senhor Deus, da revelação de Jesus Cristo, onde quer que formos, Deus. O Senhor nos ensine, Pai, a comunicar, a externalizar, Senhor Jesus, o Teu amor, Pai, por cada pessoa que está ao nosso redor, Deus. Que no nome santo de Jesus, Deus, a Tua igreja seja
os teus membros, Pai, o teu corpo vivo, Senhor Deus, o teu agir, o teu efetuar, Pai, o teu laborar, Senhor Deus, neste século e nos séculos vindouros, Deus, distribuindo o teu amor, Senhor Deus, aos quatro cantos do mundo. O Senhor nos dê a graça, a perseverança, Pai, para que nós continuemos, Senhor Deus, alicerçados, firmados, Senhor Deus, edificados na tua revelação e no fundamento da tua palavra, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, Senhor Deus, como igreja nós te agradecemos por esse culto, Pai. Agradecemos pela tua palavra ministrada em nossos corações, Deus. Agradecemos, Senhor Jesus, pela semana que o Senhor põe diante de nós, Senhor Deus. E clamamos, Pai, que a tua bênção, Pai, a tua visitação, a tua proteção, Deus, seja sobre todos nós, Deus, e que o Senhor nos dê a graça de refletir na tua mensagem, de refletir no teu ensino, Senhor Deus, e que o Senhor nos eduque, Pai, para sermos mais parecidos contigo, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, fazer parte, Senhor Jesus, dessa grande dança cósmica, Pai, que o caráter, a revelação, Pai, a santidade de Jesus tem operado, Senhor Deus, em toda a antiga criação e na nova criação, Pai, e por toda a eternidade. É a nossa oração, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.